Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Pelo contrário, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que intenciona citar-te em juízo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te requisitar para 1000 passos, anda com ele ainda mais 2. Dá o que te pede e não volte as costas ao que deseja fazer um empréstimo contigo. Ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vira chuva sobre justos e injustos. Porquanto, que recompensa haveis de ter se amais somente os que vos amam? Não fazem o mesmo também os publicanos? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não agem assim também os gentios? Portanto, sede perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai dos céus. Palavra da salvação, graças a Deus. Glória a vós, Senhor. Bom, estamos no 4º dia hoje. Ontem nós vimos que, no 3º dia nós vimos sobre a tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o espírito do mundo, que é a soberba. E aí, aprofundando mais ainda nesse espírito do mundo, e para entender a oposição que esse espírito tem com Cristo, e como não tem como caminhar com o mundo, caminhando também com Cristo, hoje nós vamos aprofundar nesse espírito do mundo, quais são as máximas do mundo. A gente pode entender que o mundo ele também tem 10 mandamentos, O diabo tentou imitar na terra o que ele viu no céu, Então tudo da mesma forma que tem a Santíssima Trindade, tem a Trindade profana, enfim, ele tenta fazer tudo igual Deus faz, só que de uma forma torpe, distorcida, o contrário, o nêmesis de Deus. Então, assim, esses 10 mandamentos, eles são absolutamente contrários à sabedoria divina, e a gente vem falando muito sobre a sabedoria, isso, o espírito da sabedoria. Então, vamos lá. Dividindo mais uma vez o nosso estudo em 3 pilares. No primeiro pilar nós vamos ver esses 10 mandamentos, E eu destaco o primeiro mandamento do mundo. Primeiro você tem que conhecer o mundo e demonstrar esse conhecimento, Então você tem que para estar alinhado aí com o espírito do mundo, você tem que estar aí a par, de tudo que é novidade, de tudo que é moda, de tudo tudo que é tendência, enfim, e sobretudo ostentar esse conhecimento, se orgulhar desse conhecimento, sobretudo a gente vê que as tendências, elas não são só uma tendência de moda, uma tendência assim. Existe uma tendência de pensamento, de comportamento, que acaba que ela dá um ar de modernidade, quando na verdade elas são nefastas, são completas inversões de valores, e você precisa militar, por essas inversões de valores. Está antenado com isso daí. Segundo o mandamento, a honestidade, Você tem que ter uma aparência. Veja bem,
É aquela coisa, o diabo não é tão feio quanto se pinta, né? Então você não vai, o mundo ele não vai demonstrar sua feiura, né? Tudo é dissimulado, né? Então assim, para você estar também em conformidade com o espírito do mundo, você só precisa aparentar que é honesto, né? E você se conforma, né, com essa vida de aparências, né? Então o que você tem aí de servos do mal fazendo caridades, né, entre aspas, né, ajudando ali, a gente vê muito isso entre, infelizmente, os nossos políticos, né, que a gente vem vivendo um desgoverno atrás de outro desgoverno, e sem exceção nenhuma nós tivemos governos diabólicos, né, infelizmente no Brasil, que por conta de seus frutos, né, de suas práticas, a gente vê que não estão em conformidade com o Senhor, né? Tem essa aparência de estar ajudando o pobre, de estar ajudando, né, a pessoa com um pseudo assistencialismo que na verdade a culpa, né, muito da culpa, se não da pessoa estar naquelas condições mais de permanecer, acaba sendo daquele político, mas não só os políticos, né? Se você é um funcionário público e leva para casa uma resma de papel que não é sua, você está sendo corrupto, né? Se você se você tenta se dar bem de alguma forma, né? Se você desvia alguma coisa, enfim, não existe corrupção pequena, não é isso? Não existe pecado, pecadinho, né? Tudo é pecado. Então, o problema não é cometer o ato, né? O problema é ser pego. Essa é a sabedoria do mundo, né? Então você precisa, se você tiver como, você vai ter essa aparência, né? Aparência de honesto, quantos dentro da igreja também, né? Quantos ali estão em pastorais, estão em grupos, em ministérios, que na verdade em casa são com demônios, né? Então assim, o teu primeiro evangelho são com os de casa, né? Isso com quem convive com você. Terceiro mandamento, né, do mundo é algo muito comum, que é o dinheiro ser a finalidade, né, e não uma consequência. Tem problema um servo de Deus, um cristão autêntico ser rico? Problema nenhum, né, desde que o problema é a relação que se tem com o dinheiro, né? Então assim, se você, é comum, né, no mundo, na sabedoria do mundo, você, por exemplo, escolher uma profissão não pelo conhecimento, não pelo teu dom, pelo prazer que aquilo te dá, né? Mas a primeira coisa que você vê é se ela paga bem, se dá para ganhar muito dinheiro com ela, né? Então, por mais que você às vezes nem tenha tanta afinidade com aquilo ali, você acaba se enveredando por aquele caminho, né? Porque é uma lei do mundo, né? Então, assim, e não só profissões, né, mas como empreendedorismos também. Eu vou fazer tal coisa porque é o que está dando dinheiro ultimamente. Não que seja errado você almejar o dinheiro, né? O cristão, ele tem a obrigação de querer ganhar dinheiro, claro, sobretudo porque ele tem muita gente que ele precisa ajudar,
né? Mas quando você de repente tem uma atividade só visando o dinheiro, né? Veja bem, nesse exemplo que eu dei, você tem pessoas para ajudar, o dinheiro é o meio para um fim, não é isso? Então, na máxima do mundo, não. O dinheiro é a finalidade. Quando o dinheiro é a finalidade e a tua profissão, a tua atividade, né, o teu pensamento se torna o meio para se ganhar aquilo que você almeja, aí está errado. Na verdade, o dinheiro precisa ser o meio para que você alcance o que você almeja. Quarto mandamento do mundo é a questão da justiça, né? Eu batalhei para ter aquilo ali e não é justo ali que eu reparta, né? Então, assim, sobre o pretexto de assim, direito de propriedade, direito de família, né? Interesse de família, negócio, é a minha parte, é o que me cabe, eu batalhei, eu mereço, né? Isso se torna um pretexto, não que não seja verdade, né? Que você não tem o direito ali de usufruir, mas você usufrui do que te é dado por Deus, né? A tua relação com aquele usufruto, ele precisa passar por esse filtro para não ser corrompido. Você batalhou com os meios que Deus te deu. Você usou as armas que Deus te deu, a inteligência que Deus te deu. Você entrou pelas portas que Deus abriu e você colheu os frutos, né, com a graça de Deus. E aí, na hora de partilhar aquilo, de repente Deus estava até contando com você para ajudar outras pessoas, e na hora de partilhar você, né, reteve tudo para si. Isso. Então, assim, isso seria o quarto mandamento do mundo. Para o mundo isso é mais do que justo, né? Que horas o mundano vai render homenagem, vai reconhecer que aquilo tudo é graça de Deus? Ele não vai, ele vai reter tudo para si, vai se tornar escravo do que tem e cada vez desejoso, né, de ter mais, né? O quinto mandamento do mundo, a gente vive muito hoje, sobretudo, né, nessa geração tão vítima, né, das máximas do mundo, que é o querer, né, sem pagar o preço. Queridos, tudo você tem que pagar o preço. Você tem que lutar por tudo. Nada é fácil, nada vem de mão beijada. Seja do fracasso ou do sucesso, até mesmo o fracasso você precisa pagar o preço, né? O sucesso, para o sucesso, seja material, espiritual ou emocional, né? Você precisa pagar o preço adiantado. O preço do sucesso se paga adiantado, né? Como se fosse ali um consórcio, né? Você não tem aquilo ainda, você pega às vezes tudo que você tem e vai injetando ali, né? Apostando naquilo ali, na esperança, né? Na certeza de que se você se preparou, aquilo vai retornar. Então você pagou o preço adiantado. O preço do fracasso você paga depois. Como assim? O preço do fracasso, geralmente, ele é o caminho, o atalho, o caminho fácil. Porque quando você está no caminho do sucesso, você não fracassa quando dá errado. Quando dá errado aquilo, quando aquilo dá errado, aquilo é uma etapa, né? Porque quando você almeja o sucesso, você começa a atrair, né, coisas boas e coisas ruins. As coisas boas, elas vêm, ok, né?
mas as coisas ruins, elas vêm atrelado, como se você tivesse jogado uma rede e viesse junto com os peixes também algum quinquilharia, galhos, lixo, enfim, que você vai ter que depois, né, ter ali um trabalho de triar, não é isso? Então, por que você atrai também as coisas ruins, né? Deus permite que venha, né, coisas ruins também no seu caminho, porque o sucesso ele é pesado e você precisa estar forte quando ele chegar. Então é muito comum no caminho para o sucesso as pessoas acabarem desanimando, né? Porque o foco delas ela é como vítima, como mal cristã que é, como não tem fé, né? Como não fez as coisas em sociedade com Cristo, acaba focando no que é negativo, não é isso? O nosso observador, né, imagina que ele está aqui atrás, o controle aqui da nossa cabeça, ele enxerga de acordo com o compromisso. Quando você quer comprar um carro, você na rua começa a enxergar os anúncios, né? Quando você quer alugar uma casa, você enxerga as plaquinhas aí amarelas ali, né? Vende-se, aluga-se, né? Sei lá, se você sair de casa querendo achar tal tipo de planta na rua, enfim, o seu observador ele fica voltado para o seu compromisso. Quando você não tem compromisso com aquilo, você nem percebe que essas ofertas estão pela rua, não é isso? Da mesma forma é o compromisso positivo ou negativo, né? Cristo falou, se teu olho é luz, né? Agora se teu olho é trevas, o seu corpo inteiro é trevas, enfim, se você tem o olhar negativo, tudo que você vê vai ser negativo. Se você tem o olhar positivo, tudo que você perceber e interpretar vai ser positivo, né? Então, no caminho para o sucesso, se você tem esse entendimento, você vai perceber que aqueles obstáculos, aquelas barreiras, elas são para te deixar forte, para que você tenha uma base maior. Pega uma garrafinha de água, por exemplo, e vira ela de cabeça para baixo e equilibra ela na tampa. Se você soprar, ela cai, não é isso? Agora, se você colocar a base normal dela, né, e soprar, ela não cai. Por quê? Porque a base é maior. Então, quanto mais obstáculos Deus permitir na sua vida, maior, mais larga vai ser sua base, e não é qualquer sopro que vai te derrubar, certo? Então é por isso que no caminho do sucesso você vai atraindo coisas, adversidades também pelo caminho, não é isso? Então, aquilo não deu certo, aquilo é só um obstáculo, aquilo é só uma barreira que é feita, que está ali para te deixar mais forte. Não é quando aquilo chega a você que você fracassa. Você fracassa no caminho do sucesso quando você desiste, né? Quando você se deixa abater, né? No caminho, no fracasso, você paga o preço quando quando é que você pega o caminho do fracasso? Quando você se dá por vencido, né? Quando você pega o caminho mais fácil, né? De repente você tem um sonho. Não, mas eu vou de acordo com a máxima do mundo, eu não vou realizar esse meu sonho, não vou lutar por ele porque tá muito difícil, paga mal, né? Sei lá, eu vou fazer um concurso público, vamos dizer. Não que seja errado o concurso público, né? Eu digo, se você tem outro caminho, né? Se você nasceu para outra coisa e se envereda por isso porque é mais fácil, né? A tal da estabilidade, aí sim, né? Eu conheço gente pessoas que têm uma natureza completamente avessa, né, a esse tipo de vida, que foram porque paga bem, né, e aí estão aí precisando fazer tratamentos psicológicos completamente infelizes, né? Aquele dinheiro não trouxe, enfim, a satisfação, né, o preenchimento que se buscava. Da mesma forma, se você nasceu de repente para ser um funcionário público e se mete eu quero abrir minha empresa de tal coisa porque é isso aí que está dando dinheiro, você igualmente vai ser infeliz, né? Você tem que observar a tua essência, né? A gente viu no terceiro dia, né, coisas essenciais, importantes e urgentes, não é isso? Então,
quando você pega esse caminho mais fácil, né, eu vou por aqui porque todo mundo está indo, a profissão do momento é essa, você está indo pelo caminho do fracasso. Você não nasceu para aquilo ali, você está pegando um atalho, um caminho mais fácil, né? E aí naquele primeiro momento, imagina duas pessoas, uma foi buscar a sua essência, e aí ela, como é o sucesso, né? Ela está em busca do sucesso dela, o qual ela nasceu para ter, né? O sonho que Deus teve para ela, que ela também tem. Ela vai pagar o preço adiantado, ou seja, ela vai investir o tempo dela e não vai ter o retorno no começo. Já a pessoa que foi pelo caminho mais fácil, né, contra a sua própria natureza, ali no primeiro momento pode até parecer que foi mais fácil, rapidinho veio um retorno, ela conseguiu uma outra coisa, e em comparação com a pessoa que está na sua própria jornada, ela pode até ter conquistado, porque o padrão do mundo de sucesso é o padrão financeiro. Às vezes a pessoa optou por ter um sucesso emocional antes do material, ou um sucesso espiritual antes dos dois, né? E tá ali focado nisso, né? E para o mundo ela não tem nada, ela é um pobre coitada, mas ela está se agigantando internamente, e daqui a pouco o que ela se enveredar, ela vai ter um sucesso, porque se preparou para isso. Mas aí a pessoa que pegou o caminho mais fácil, num segundo momento ela vai pagar o preço, né? A pessoa que está no caminho certo, na jornada dela, né, sendo protagonista, vai chegar um momento que vai ter o retorno, né? E ela vai estar satisfeita, plena. E nessa altura do campeonato, a que pegou o caminho fácil, que aparentemente no começo tinha um sucesso, vai estar completamente infeliz e vai pagar o preço do fracasso através daquela frustração. Então, assim, não há profissões, assim, eu não estou condenando nenhum caminho, o que eu estou falando é que não pegue o caminho que não é o seu. Daí nasce a frustração, é uma brecha para o diabo agir, né? Por quê? Deus te deu as armas necessárias para você vencer as batalhas que você precisa ter. E de repente você pegou, então ele te deu essas suas habilidades, nem melhores nem piores do que a habilidade do teu irmão que está do teu lado. Mas de repente o irmão que está do teu lado, ele tem outras habilidades, né? E como ele não está tentando usar uma arma que não é a que ele sabe usar, ele está se destacando. E aí você quer pegar e usar a mesma arma dele, porque você julga que aquela arma é melhor, né? Você não tem o louvor a Deus pelas armas que Deus te deu, e você quer as do teu irmão. E aí o resultado, você não vai ser bom com aquelas armas igual o teu irmão é. Por quê? Porque você tem outras, você nasceu para usar outras. Ele está usando as que ele nasceu, então ele vai se destacar. Então, se você começar a usar os dons que Deus te deu, você vai se destacar também, né? Você não precisa olhar para o que o teu irmão tem. O que você tem, o que Deus te deu, te basta. E o que você precisa conquistar de conhecimento, Deus também já te deu ali aquela intuição, o chamado, né? Você vai acabar se sentindo atraído por aquilo ali. E Deus vai prover os meios necessários para você vencer naquilo ali. Então, é muito comum, retomando, é muito comum a gente querer, né, chegar lá, eu quero ter uma vida assim, assim, assado, eu quero conquistar isso. Mas na hora que você tem que pagar o preço, você não quer pagar o preço. Então você quer tomar um atalho, quer tomar um caminho mais fácil, nem que seja um caminho desonesto para poder conseguir aquilo ali, né? E isso, né, desde que não dê na vista, é o mandamento do mundo, né? Pegar o caminho mais fácil. Sei lá, você entra, não precisa cumprir esse horário aqui não, porque aqui ninguém tá fiscalizando tal coisa. Então essa coisa da maciota, né? Essa coisa enfim, da esperteza, né?
Perceba, a esperteza não vem de Deus. Sabedoria vem de Deus, esperteza vem do diabo, né? E aí eu já entro no sexto mandamento do mundo, que assim, quem está na conformidade do mundo, ele não abdica, não abre mão de nenhum tipo de relação, né? Até porque ele não sabe quando é que ele vai precisar daquela pessoa. Presta atenção. Então, às vezes, a pessoa até tem um tipo de comportamento errado, uma energia estranha, você sabe, um tipo de atividades, coisa, mas você finge que não vê, a pessoa comete um erro ali, você se omite porque você quer manter, né? Eu não quero me indispor com ninguém. Somos imitadores de Cristo. Me fala quando foi que Cristo, vendo que estava errado, ele não denunciou aquilo ali. Ele falava, né? Raça de hipócritas, víboras. Não é isso? Mas o mandamento do mundo fala que não. Como o mandamento do mundo ele é o contrário do comportamento de Cristo, não é isso? Mais uma vez, há momentos e há momentos. Eu vi algo errado, vou fazer alguma coisa. Não faça isso. Vi algo errado, silencia tua própria voz e deixa o Espírito Santo falar. Recorre ao Senhor, Ele vai colocar as palavras na tua boca, entende? E vai te falar o que é para ser feito. Sétimo mandamento do mundo, a gente pode até atrelar esse sexto, né? Além de você fazer qualquer coisa no sexto mandamento para poder manter, né, tuas relações, mesmo que elas sejam pessoas que estejam lhe ferindo, né? Tem gente que está até falando mal de Cristo do teu lado, você não está falando nada. Ou falando mentiras de Maria, né? E, mas eu não vou, de religião não se discute e tal. Olha, então sai de cima do muro. Talvez aquele não seja o momento, talvez você chame a pessoa, tal, principalmente quantos irmãos evangélicos eu vi no erro, tecendo, né, intrigas, né, sendo manipulados pelo diabo, né, porque a serpente morderá o calcanhar, né, então tecerá intrigas contra Maria, e eu vi irmãos evangélicos falando horrores de Maria, né, numa ignorância, e aí eu sentei, conversei, mostrei, né, e eles hoje, né, respeitam Nossa Senhora, dão um devido respeito, porque antes Deus a respeitou, né? Então assim, não se omita, né? Agora, se Deus não mandar, não vá bater também ali nas redes sociais, porque eu vou tentando militar de uma forma agressiva e tal. Faça o que Deus te pedir. Quando o anjo anunciou a Maria, qual foi a primeira coisa que ela fez? Como pode ser isso? Como será isso? Né? Porque eu não conheço o homem, né? Ela era virgem, como é que ela poderia engravidar? A primeira coisa que ela fez foi perguntar para o anjo, como é que é para falar, como é que isso vai acontecer? Né? Jesus pediu, quando ele retornou para o céu, antes de ele falou, ide e pregar o evangelho. Né? Então, dia a dia, diante de cada situação, Jesus, e aí, como é que é isso? Fulano falou, o que eu falo? É para falar ou não? É para orar ou não pela pessoa? É para eu falar diante dessa multidão? É para mim ir lá na rede social? É para me gravar um vídeo? O que é para me fazer? Entende? Então, primeiro, não sai atropelando, não, as coisas. Deixa Deus se manifestar. Então, assim, nesse sétimo mandamento, né, atrelado ao sexto, além de você tentar manter essas relações, até mesmo com pessoas que estão ali caminhando no erro, né, você vai fazer de tudo para ir atrás de pessoas proeminentes, né, um intuito total de
se aproveitar, né, daquele momento de evidência que a pessoa está vivendo, né? Então, assim, pode olhar se a gente não muda o tratamento, né? Quando você vê um mendigo, alguém assim, mais humilde, e chega ali uma pessoa bem apanhada, com um terno caro, né? Com uma pompa, se a gente já não muda, né? O tratamento da gente, né? Então, assim, isso é o mandamento do mundo, e é tão forte que é algo até enraizado na gente, que às vezes a gente precisa se policiar, né, para não fazer distinção. Então, cristãos não tremam diante do homem. Todo rei passa, né? Todo chefe de estado passa, tudo passará, só Cristo não passa. Todo doutor, todo juiz, enfim. Olha, exalte a pessoa pelo coração dela, pela relação que ela tem com Deus, jamais pelo que ela tem. Aquilo ali para você não é nada, né? Não é absolutamente nada. Oitavo mandamento é a questão da concessão, né? Nas máximas do mundo, você vai perceber que a pessoa vive de ostentação, ela vive de aparências, né? Então, assim, inclusive tem muito cristão nisso daí. Não, isso aqui é uma questão de saúde, né? Eu vou comer do bem e do melhor, eu vou encher a minha casa de confortos e tal. Beleza, ok. Às vezes Deus, ele quis te dar esse mimo, né? Ele tem todo o gosto, ele quer as melhores coisas para os filhos dele, mas aí foi Deus que te deu, né? A relação que você tem com isso é de empréstimo, é de Deus, né? Não é seu. Ele concedeu aquilo ali para você, né? Mas no mandamento do mundo, você quer almejar o conforto como finalidade das coisas. Percebe a diferença? Quando Deus te dá, Ele te deu pela misericórdia dEle, e às vezes fruto de um relacionamento que você tem com Ele, ou seja, aquilo foi um mimo que Deus deu para você. Deus encheu de bens Abraão, Deus encheu de bens a Jó, né? Vários patriarcas e várias pessoas, Deus deu muita riqueza. Mas essas pessoas, elas não buscaram aquela riqueza, elas buscaram um relacionamento com Deus. Na máxima do mundo, no mandamento do mundo, você vai buscar aquilo ali. E outra, é onde eu quero chegar. Você vai buscar a Deus para conseguir esses confortos, que é a tal da teologia da prosperidade. Totalmente anticristão isso daí. Não tem na Bíblia em lugar nenhum que você tem que buscar. Que Deus, ele não é obrigado a te dar nada. Você sem Deus é nada. Deus sem você é Deus. Então a gente fica bravo, a gente briga com Deus quando Deus não dá as coisas. Deus não dá as coisas, claro, seu coração está naquilo, se Ele te der, você vai perder a sua alma. Porque você, antes de ter, já é escravo daquilo ali. Claro que Ele não pode te dar, Ele não pode abrir. Deus não abre uma porta que Ele não vai estar atrás. Então, antes de pedir algo para Deus, veja se você não está ofendendo Ele. Você está pedindo algo para colocar. Se você montou o teu altar e está pedindo o objeto, está pedindo ali o bem material para colocar no altar, no lugar que era para estar Deus. E aí você ainda fica achando muito porque Deus não deu. Então, é mandamento do mundo você querer buscar esses prazeres. Não fica... Deus sabe, na palavra fala, Deus sabe o que você precisa. Por que você está se preocupando com o que há de comer e há de vestir? Se até os maus sabem dar boas coisas a seus filhos, imagina Deus, que é bom. Então busque, sobretudo, buscai primeiro as coisas do alto, e Deus vai te dar tudo em acréscimo.
Não se preocupa com nada, se preocupa com o teu relacionamento. E a partir do teu relacionamento com Deus, aí sim você vai estar livre dessas coisas e você vai ver que Deus vai te cobrir de mimos. E essas coisas, quando chegarem na sua vida, se faltar, você não sofre, você nem precisa. Porque o que você precisa vai ser a tua amizade com Deus. Então, no 9º mandamento, eu vou destacar aqui aquela questão do você não pode ser estraga prazer, né? Fulano quer, a galera tá todo mundo usando droga e aí você vai ser o único que não vai usar, não seja estraga prazer e tal. Então esse tipo de coisa, né, é um mandamento do mundo. Tá todo mundo fazendo isso, é isso, tá todo mundo, isso aí não tem problema não, isso é uma necessidade do seu corpo biológico. Então assim, é o 9º mandamento do mundo. Seja Maria, vai com as outras, né? E o 10º mandamento do mundo é achar que as práticas cristãs são exageros, sobretudo nos dias de hoje, né? Sobre um discurso de evolução, né? de pensamento, enfim, a gente se torna cada vez mais permissivo. Então assim, nesse primeiro ponto a gente vê essas máximas do mundo, e eu duvido que você tenha ficado em apenas uma delas, ou em nenhuma, né? É bem possível que a maioria está andando com, pelo menos em um outro quesito, está andando nos 10 mandamentos do mundo, né? Então assim, não tem como você caminhar nesses mandamentos do mundo aqui e caminhar com Deus. Não tem como, é um ou outro. Então nesse segundo ponto de hoje, eu vou entrar nisso, né? Exatamente isso. Esses mandamentos, eles são contrários à sabedoria. Quer ver, ó? Isso é uma questão de honra. É uma máxima do mundo. Onde é que tem na Bíblia? Não, isso aqui é questão de honra, eu vou me vingar, né? Outra coisa também nossa, que vão dizer de mim, é uma coisa que a gente sempre está preocupado, né? O que vão falar da gente, o que vão pensar da gente. Isso é uma máxima do mundo. É uma mostra de que você está caminhando com o espírito do mundo e não com o espírito da sabedoria. Porque quem está em Deus, não está preocupado com isso, né? Isso aqui isso aqui não fica bem, né? Sei lá, eu falar isso daqui, de repente corrigir uma pessoa, irmão que está no erro, isso aí não fica bem. Todo mundo faz assim, né? Tá todo mundo fazendo. Outro exemplo de máxima do mundo, a coisa de a vida é curta, só se vive uma vez, tem que aproveitar a vida. Outro exemplo, né, de máxima do mundo. Sei lá, não posso perder a ocasião. Então aí para isso, a oportunidade aparece, você tem que agarrar. Custe o que custar, custe até a sua consciência, a sua alma, mas você faz de tudo para aquilo ali, né? Outra máxima do mundo, outro exemplo, né? Então estou dando aqui alguns exemplos de mandamentos, né? De coisas que o mundo, que é a sabedoria do mundo, né? Então tem a sabedoria divina e a sabedoria do mundo, né? Estou dando exemplos de coisas que ao mundo é sábio, mas que vai na contramão do caminho com Cristo. Você tem que aparecer, sei lá, não seja ridículo, né? Então assim, os mundanos, né, quem não conhece, quem não tem intimidade com Deus, canoniza esse tipo de pensamento, sei lá, essa política, essa sociabilidade, né, isso tudo é muito canonizado, né? Então assim, às vezes até entre cristãos, vale lembrar, né, que Judas queria forçar Cristo a ser um chefe político, né, até militar. Ele queria que
ensinar para Cristo como que é ser. E quantas vezes a gente, né, pessoas de caminhada, querem ser Deus na vida das pessoas, né? Senhor, faz tal coisa, faz tal obra na vida da pessoa. É Deus que sabe se aquilo é para ser feito mesmo. De repente a pessoa não está no momento de receber aquela graça. Né? Às vezes você vê a pessoa ora mais pedindo coisas do que pedindo a sabedoria. Né? Porque com a sabedoria, com a intimidade, tudo vem. E o que não vem não te perturba. Percebe? Então antes de qualquer coisa, peça, você tem que pedir mesmo. Mas antes de qualquer coisa, que o teu coração, que o teu tesouro seja a sabedoria. Terceiro ponto do mundo, né? Terceiro ponto de hoje. No primeiro ponto a gente viu quais são as máximas do mundo. No segundo ponto a gente viu que isso é contrário a caminhar com Cristo. Não tem jeito de você estar em conformidade com o mundo e em conformidade com Deus, né? Ao mesmo tempo. E o terceiro ponto mais uma vez, para vencer essas máximas do mundo, eu falo para você, queridos, você não dá conta. Nossa, mas até desanima, tudo você me fala que você não dá conta. Pelo contrário, essa é a tua vítima falando. Olha que bom que você não precisa contar com as tuas forças. Se fosse assim, você estava perdido. Essa consagração, esse estudo, ele tira o peso. Lembra que falava lá, se eu não me engano, no primeiro e no segundo dia? O primeiro dia é suave, ele tira o peso. Você não dá conta. Opa, que boa notícia. Ué, então beleza, eu não dou conta. O que você precisa fazer? Auxílio divino. Recorre a Maria. Maria, ela aparta você, né, desse espírito do mundo, né? Porque Maria, ela é o molde perfeito. Ela não seguiu o mundo, ela seguiu a Jesus. Né? Então, assim, assume, né? Olha, eu estou no mundo mesmo, caminhando com o mundo, percebi hoje essas máximas do mundo, que eu estou em conformidade com o mundo, achei que estava caminhando com o Senhor, me orgulhava até de estar caminhando com o Senhor, né? Me julgava uma pessoa boa, desapegada, mas na verdade tem um monte de máxima do mundo, né? Nem que seja uma só, mas eu estou em conformidade. E algumas você que não quer ver, né? Mãezinha, me ajuda. Ela vai te dar a mão e vai te ajudar a vencer as máximas do mundo, né? No evangelho de hoje, a gente vê que, interpretando aqui, né? Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui né, a lei de Moisés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, pelo contrário, se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Há muita má interpretação, né? A questão do resistir ao homem mau, não é? Jesus falou para eu não resistir ao homem mau, então eu vou junto com ele? Não. Resistir aqui é combater, assim, a pessoa que veio te ferir, você ferir de volta. É isso que quer dizer, né? Vou dar um exemplo de como é dar outra face. Como dar outra face não quer dizer que você vai ser um boneco de pancada, né? Vou dar o exemplo e já vou puxar aqui que ele fala: não tem mérito você fazer isso com quem é bom, com quem você ama, né? O que ele quer dizer com isso aqui? Vou dar o exemplo. Alguém chegou e te ofendeu. Fulano, você falou isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é uma besteira, que não sei, você é isso assado, você, enfim, falou um monte para você, né? Hoje em dia, queridos, se furte desses combates, né? Combatei o bom combate. Você precisa ter a sabedoria de saber qual que é o bom combate. A maioria não é. A pessoa, ela não está te ouvindo. As pessoas perderam a capacidade de ouvir. Ela está esperando você terminar de falar para ela tentar te provar o ponto dela. O bom combate é quando você tem ali bota o seu ponto de vista na mesa, a pessoa bota,
né, o dela, e aí você não está discutindo a pessoa, né? A pessoa não é sua inimiga porque pensa diferente. Você está discutindo aquele ponto, e aí você pode até aprender alguma coisa e ensinar também. Ou quando essa pessoa está colocando um ponto de vista que outras pessoas vão ver e não tem um lado defendendo a cristandade para equilibrar. E aí, porventura, alguém que vai ver, ela vai formar opinião só pelo que o mal, a pessoa má está falando, né? Isso aí é um exemplo de bom combate também. Mas o que eu quero dizer aqui, com a da outra face, a pessoa te agrediu. Fulano, desculpa. Se você tem esse ponto de vista, ok, eu respeito e tal, beleza. Você desarmou a pessoa, né? O que a pessoa vai falar? O que a pessoa vai fazer? Ela veio para te bater. Você não bateu de volta, não reagiu, a briga acabou, né? Aquela energia negativa dissipou, né? Isso aí é da outra face, né? A pessoa errou com você. Você chegou lá e pediu perdão. Uai, mas a pessoa que errou, eu que vou pedir perdão? De repente, se Maria assim, se falar para você fazer, você faz. E aí você desarma a pessoa. Você deu outra face. Olha, porque vamos supor que é uma discussão, né? Sempre tem dois lados. E aí você saiu do seu egocentrismo, se colocou no lugar da pessoa. Tem que ter empatia. Aí você vai, olha, eu entendo o seu lado, não foi isso que eu quis fazer ou dizer, tá? Você errou comigo nisso, você concorda ou não, mas a minha parte eu me desculpo. Desarmou a pessoa, isso é da outra face. E aí qual que é o mérito que Jesus se refere? Ah, não tem mérito você fazer isso. Ah, então quer dizer então que quem eu amo, quem é dos meus amigos, eu não preciso ser bonzinho com eles, porque não tem mérito? Não é isso. A questão do mérito é para você ir lá para alguém que está tentando te ofender, para você ir lá e se desculpar, e olha, se você pensa assim, desculpa pela parte que você pensa e tal, não é bem assim, mas tudo bem, tá ok, fulano? Para você fazer isso, duas coisas você precisou fazer. Primeiro, você precisou se aniquilar. Nisso tem o mérito que Cristo fala, porque ali, como você se tornou muito pequeno, matou teu ego, humilhou todo o espírito do mundo que é diabólico que há em você, Deus cresceu. Então houve mérito. Segundo, você precisou ser um ser humano melhor para conseguir fazer isso. Então houve mérito, né? O que é um mérito? É você merecer a recompensa, não é isso? Então é isso que é da outra face, né? E ora, né? E Jesus fala, ora pelos que têm ódio de você, pelos que estão te caluniando e tudo mais, né? Aí ele fala, ó, porque fazer o bem para quem te faz bem, isso aí até quem não é cristão faz, né? Você que é cristão, que deve dar o exemplo, faz o bem até para quem não te faz bem, né? Então assim, para concluir, eu vou amarrar um pouco aqui as vaidades do mundo, né? Tem um trecho aqui da imitação do Cristo, fala, ó, antes disso, em Eclesiastes fala, ó, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Então assim, ó, tá na dúvida, será que você quer meu ego? Será que você quer vaidade? É vaidade, tudo é vaidade, só não amar a Deus. E venhamos e convenhamos, o nosso amor é muito pequeno, né? Então, trecho de imitação de Cristo, ó. E assim vaidade é buscar riquezas perecedoras e por nelas a esperança. Como eu falava, não é problema ter riquezas, o problema é o teu coração estar ali, você precisar daquilo ali. Não tem problema você ir pro barzinho, o problema é se você não for, você fica triste, né? Não tem problema você ir pra balada, o problema é se você não for, você eu não tive ali como tirar uma selfie, ostentar ali, isso que é o problema, né?
Não tem problema você namorar. O problema é que você coloca o peso de ter que resolver suas carências na pessoa, quando na verdade esse relacionamento que você quer transferir para a pessoa seria entre você e Cristo, né? Vaidade é também desejar honras e desvanecer-se com elas, né? Tudo que a gente quer é honraria, quer que todo mundo reconheça a gente, né? Quanta carência tem em algo que a gente posta ali e fica toda hora vendo se vai ter like. Isso aí é uma carência, é a atenção. A gente não está buscando a atenção de Deus, mas está buscando a atenção de um monte de gente perdida. Vaidade é seguir os apetites da carne e desejar aquilo por onde depois hás de ser gravemente castigado. Isso é grave, porque pelo pecado da carne, ela é porta de entrada para várias outras coisas, demônios, enfim. Então assim, a gente sabe, né? Mas isso aqui eu preciso disso aqui. Então às vezes isso é vaidade, né? Então é um espírito demoníaco, espírito mundano. Então é preciso o tempo inteiro recorrer, e é muito difícil mesmo, para quem tem essa queda conseguir vencer. Muito difícil mesmo, mas em Maria pedindo ali todo o tempo, quando cai, levanta e continua tentando. Vaidade é desejar vida larga e cuidar pouco de que seja boa. Vida larga ou vida boa, né? A vida boa é uma vida equilibrada. A gente viu nos outros dias a questão do equilíbrio, né? E você só quer uma vida larga, uma vida desmedida, você quer tudo em excesso, né? Isso aí é vaidade. Vaidade é também olhar somente a esta presente vida e não prover o que virá depois. Se você tem um breve momento aqui na Terra e você perde, a mesma coisa, olha só, a burrice da gente. A gente troca um oceano por uma gota. Os prazeres que tem na vida é uma gotinha. A gente está morrendo de sede, tem lá um açude para a gente beber água, a gente só está olhando para a gota. Por quê? Vaidade. Vaidade é amar o que tão depressa passa e não buscar com ferver a felicidade que sempre dura. Quanto eu vejo gente me falando, não, eu vou fazer tal coisa que o mundo está me pedindo, porque senão eu vou me privar do que o mundo está me pedindo. Então, o mundo ele vai te oferecer coisas, e essas coisas têm um preço. Tudo tem um preço. O preço é tua alma. Você vai rifar tua alma para poder ter as coisas do mundo. A verdade é essa. Isso é vaidade, né? Então assim, por que você está sofrendo por perder alguma coisa que é oferecido pelo diabo? Não é isso? Então isso está mostrando. Você não tá, isso está mostrando o que de verdade você está buscando. Você não está buscando as coisas do alto. Você não tem, nossa, mas é difícil. Mais uma vez eu falo, auxílio divino. Vai ter um dia nessa consagração que a gente vai meditar sobre o céu. E aí quando você compara o céu, você percebe o que você está perdendo. A gente almeja demais as coisas daqui porque a gente não reflete, a gente não pondera sobre o céu. O céu é uma realidade muito distante, quando na verdade não é. Depende da tua intimidade com Cristo. Então, para a gente encerrar, como eu já falei, tem o espírito da sabedoria de Deus e a do mundo. E eles são opostos, né? Então assim, ou você anda em conformidade com o mundo, ou em conformidade com Deus, né? Então assim, o sábio do mundo, que tem essa sabedoria aí mundana, ele vai se guiar pela sabedoria dos sentidos, né? Pelo conforto ali dos sentidos, né? Então ele pode até ser cristão, ele pode até se revestir da aparência, né? E eu diria que a maioria dos cristãos estão vivendo na conformidade do mundo, né? E, como eu disse, isso aqui é um aprofundamento, né? Para quem já está caminhando, ele percebe, né, que, poxa,
tem muita coisa que eu preciso rever, né? A conversão é diária, né? O jogo não está ganho, é todo dia, né? Então, assim, essa sabedoria, sobretudo, essa sabedoria do mundo, ela é terrestre, né? Ela visa ganhar os bens temporais, né? Sobretudo, ela também é carnal, ela visa saciar os desejos do teu corpo, da tua carne, e a tua carne não deseja as coisas do alto, ela deseja as coisas do mundo, né? E, sobretudo, a sabedoria do mundo, ela é diabólica, né? Ela vive de ostentação do que os outros vão pensar. Então, sim, ela é um ciclo, né? É um hamster na rodinha, onde o mundo vai te oferecer vazios para você preencher o teu vazio, e cada vez mais vazios, e aí você vai tirar uma foto fingindo que está tudo bem, a pessoa vai ver a foto, vai tirar também, e ali vai um alimentando o vazio do outro, relações vazias de pessoas que não conseguem sentar de frente uma para outra para conversar, porque ela não tem o que falar dentro dela, porque ela está cheia de vazio, pessoas rasas, vazias, fúteis. E é o que o mundo vem produzindo, porque pessoas que estão caminhando na sabedoria do mundo, elas não têm o que falar, não se sustenta, porque só Cristo não passa. Aquilo é só palavra que passa, o vento leva, e às vezes nem isso ela tem. Ela é vazia, ela é triste, tudo é uma mentira na vida dela. Ela sai de casa, né, se reveste daquela mentirada toda, a pessoa sai toda linda, arrumada e tal, por dentro está devastada. Ah, não, então não tem que tentar melhorar. Não, você não está saindo por isso aí. Você está saindo para se distrair, né? Porque você não quer sentar com aquele problema ali, você, Deus e o problema ali, você aprender, você só quer fingir que está tudo bem, fingir para os outros, sobretudo, que está tudo bem, quando você, na verdade, aquele problema, ele não é para te destruir, ele é uma oportunidade de você chegar no Senhor e largar de ser medíocre. Pior coisa, ó, a pessoa tá mal, pior coisa que você vai fazer para ela é falar, ó, não fica assim não. Fica assim sim, deixa doer, vive aquela dor com Cristo, que você vai ver o quão grande você vai sair daquela situação. Então, é preciso que você deteste a sabedoria do mundo, né? Chega um tempo que aquilo é fel na tua boca, aquilo fere o teu ouvido, você vê a pessoa falando assim na hora, e aí há de se tomar cuidado para não perder a caridade com a pessoa que teve ali de repente menos do que você está tendo. Amém? Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.